Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mikael, esse é o Sobre o Escrito. Hoje a gente vai falar aqui no canal sobre A Valsa dos Adeuses, esse livro de Milan Kundera. Bom, gente, esse livro aqui me agradou, me surpreendeu demais da conta, vocês não têm noção. Olha o tanto de marcação que eu fiz aqui. Esse livro, A Valsa dos Adeuses de Kundera, foi lançado em 1972, é o terceiro livro da carreira dele. Eu li ele em francês, como vocês podem ver, porque ele já estava aqui, não ia comprar outro só para ler em português não, e eu também estava querendo ler algo em francês para treinar a leitura. Só que esse livro aqui ele foi escrito originalmente em tcheco mesmo. Por que eu pontuo isso? Milan Kundera, ele vive desde 1985 na França, porque ele tentou fugir do país dele natal, Tchecoslováquia, ainda naquela época Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Na época a Tchecoslováquia estava ocupada pela União Soviética e o jeito do Milan Kundera pensar não bate muito com o jeito soviético e comunista, tanto que tem sempre muitas críticas ao comunismo e a esse sistema ditador aqui nos livros do Milan Kundera, e ele foi então morar na França. Desde 1995 ele também passou a escrever originalmente em francês. Então fica essa dica para você que quer treinar, né? Inclusive o mais novo dele, de 2014, que é A Festa da Insignificância, já foi escrito também originalmente em francês. Mas essa leitura aqui foi bacana, eu tenho um pouco de, não preconceito, mas já que eu vou fazer um esforço intelectual de ler em outra língua, né, eu prefiro ler os originais. Mas não foi o caso, no entanto foi uma boa tradução. Aqui, pelo menos, foi uma tradução direta do tcheco para o francês. Esse livro aqui, gente, é muito, muito sensacional. Por que eu coloquei esse nome desse vídeo aqui agora, Quadrilha? Porque ele me lembra muito aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha, vocês lembram? O João que amava Teresa, que amava fulano, taranã, taranã, uma grande quadrilha de pessoas que gostam umas das outras e tem vidas paralelas ali, mas que em algum momento acabam entrelaçando. É exatamente o que acontece aqui. É quase como se fosse um teatro, sabe? Tanto que o livro ele é dividido em 5 dias, como se fossem 5 atos das coisas que acontecem nessa história aqui, que tem esse nome, A Valsa dos Adeuses, porque a gente vai descobrir que todos os personagens estão em um determinado processo de se despedir de alguma coisa, e cada um se despede de uma coisa diferente que a gente vai conhecendo ao longo da narrativa. É muito interessante. Bom, antes da gente passar aqui para a resenha, eu vou ambientar um pouco essa história aqui. Essa história, ela se passa no interior da Tchecoslováquia, em torno de uma comunidade de uma casa de banhos, como assim é chamada, que tinha um mito em volta dessa casa de banhos, que ela conseguia trazer fertilidade para as mulheres. Então, muitas mulheres iam para lá para tentar fazer os tratamentos de fecundidade, enfim, de fertilidade, e elas iam para o interior da Tchecoslováquia, porque naquela época, ainda sob a invasão e o domínio da União Soviética, a Tchecoslováquia estava com as fronteiras fechadas. Então, se você tinha um problema, né, você é um casal que está tentando arranjar um filho, enfim, você não podia ir para fora facilmente assim, não só se você tivesse autorização para fazer um tipo de tratamento lá. O que eles tinham normalmente eram essas casas de banho, principalmente essa daqui, que tinha essa fama de que conseguia realmente trazer a fertilidade para as mulheres. Aqui a gente tem 8 personagens principais. Vou apresentar todos os 8 para vocês de uma forma mais resumida. Uma delas, e a principal, é a Ruzena. A Ruzena ela é uma enfermeira, ela nasceu numa cidadezinha perto dessa casa de banhos e ela trabalha nessa casa de banhos a vida toda. Ela nunca foi nem, por exemplo, para a capital, que é Praga, e ela tinha uma ânsia de mudar aquele estilo de vida e de conhecer coisas novas. Até porque a vida dela era cercada de mulheres o tempo inteiro, ela via as pessoas indo para lá, conseguindo fertilidade, voltando para a vida, e ela continuava naquele lugar, nem muito contato com homens ela tinha não. Os poucos que ela tinha os seus casos lá, e a gente começa o livro sabendo que a Ruzena está grávida e que ela está ligando para o pai dessa criança para avisar, né, que ela vai ter um filho, enfim, e que isso vai acontecer na vida dela. Então a gente sabe que a Ruzena é uma pessoa que está grávida e está lidando com aquela notícia ali, uns 2 meses de gravidez. Segunda pessoa que é dessa história aqui é o Klima. O Klima é um trompetista que mora em Praga e é justamente
a pessoa para quem a Rosena liga para contar que está esperando um filho dele. O Climar, ele é famosinho, assim, sabe? Ele comanda uma orquestra, ele faz uns shows, assim, com o trompete dele, e ele tinha ido fazer um concerto nessa casa de banhos 2 meses antes. Foi quando ele teve esse caso com a Rosena, enfim, mas passou 2 meses sem dar notícia nenhuma, enfim, e ela acabou descobrindo o telefone dele e contou para ele lá em Praga que ele estava, né, ia ser pai logo menos. Aí o Climar entra em desespero. Afinal de contas, ele é casado, o caso que ele teve com a Rosena foi extraconjugal, e o Climar, junto com os amigos dele lá da orquestra, tenta um plano para conseguir convencer a Rosena a fazer um aborto, porque o aborto era legal. Não sei dizer se na Tchecoslováquia naquele tempo, mas pelo menos aqui na história do Milan Kundera ele era legal, sim, sabe? Legal pelo Estado mesmo. Era permitido que as mulheres passassem por uma comissão e fizessem um aborto, caso fosse esse o desejo delas. E aí o Climar, ele vai dar uma viajada para essa casa de banhos novamente e vai tentar enganar a Rosena. O que ele vai dizer? Bom, Rosena, eu estou completamente apaixonado por você, eu vou largar minha mulher. Eu estive 2 meses sem dar notícia porque eu te amei tanto, eu fiquei tão apaixonado por você que eu precisava desse distanciamento para ver se realmente o meu sentimento era genuíno. E agora você me dá essa notícia que vai ter um filho meu, que maravilha. Só que assim, vamos viver os nossos primeiros anos do relacionamento, dos sentimentos mais puros. Vamos tirar esse filho aqui, depois a gente faz 1, 2, 3, quantos filhos você quiser. Esse plano maluco, o Climar vai lá para essa casa de banhos para tentar colocar em ação. Terceiro personagem que a gente tem nessa história é a Camila, que é a mulher do Climar. A Camila mora em Praga com ele e ela sofre de um ciúmes, mas daquele fatal pelo Climar. Ela é maravilhosa, belíssima, mas nem essa beleza e esse encanto que o Kundera sempre descreve aqui no livro pra gente dá essa segurança para ela. Ela sempre acha que o Climar tá tendo alguns casos extraconjugais e que aquilo vai ser assim o fim para ela. A gente descobre que, na verdade, a Camila ela não tem tanto ciúmes, ela tem medo da perda. E aquilo consome ela de um jeito que deixa ela até um pouco feia, assim, sabe? Uma personagem que a gente até esquece que ela é tão deslumbrante, assim, ao longo da narrativa. E ela sofre de ansiedade, ela sofre de tudo, e ela fica lá em Praga sem imaginar que o Climar vai para essa cidade lá no interior da Tchecoslováquia para convencer uma mulher com quem ele transou a fazer um aborto de um filho dele. Então o Climar inventa uma história de um concerto, enfim, e ele parte, a Camila fica lá em Praga. Outro personagem que a gente tem aqui é o Dr. Skretá. Ele também é assim, quase que um ponto focal em todas as tramas aqui dessa história. O Dr. Skretá é ele quem lidera e comanda essa casa de banhos que traz a fertilidade para as pessoas que vão lá se tratar, né? Ele é um personagem muito legal aqui, que ao mesmo tempo que você gosta muito dele, você vê como ele é mau caráter, sabe? Ele é muito mau caráter, mas ele é muito bacana, então você fica com esse sentimento dúbio dele. E o sonho do Dr. Skretá é conhecer o mundo, só que ele não pode sair da Tchecoslováquia que está invadida. Então ele vai tentar a todo custo ser adotado por um americano, que é o Bertlef, que vive nessa comunidade. Ele vai tentar, né, virar filho do americano, apesar dele já ser um adulto, e o americano tem mais ou menos 60 anos, o Bertlef, porque se ele for adotado, ele ganha um passaporte americano e ele vai fazer esse sonho dele de viajar pelo mundo. Bom, temos o Dr. Bertlef, esse americano, como eu falei, que é de longe o personagem mais interessante dessa história toda. Ele é quase que a ironia, assim, do destino, porque ele tem um passaporte que pode viajar para tudo quanto é lugar, só que ele tem um problema de coração e ele ficou proibido de viajar. Então ele pode viajar, ele é riquíssimo, mas ao mesmo tempo ele não pode sair, não pode enfrentar longas distâncias. Então ele fica o tempo inteiro lá nessa casa de banhos e vai conhecendo todos os personagens aqui. Logo aparece também um outro personagem aqui, que é o Jakub. O Jakub, ele é um amigo do Dr. Skretá, que está indo viajar para fora da Tchecoslováquia. Ele conseguiu autorização para fazer essas viagens. Um dos casos poucos, assim, raros, das pessoas que conseguiam essa autorização. Ele está indo despedir do Skretá e, mais importante de tudo, ele está indo devolver um comprimido de veneno
que ele tinha adquirido com o Skretar uns anos antes. Porque o Yakub, ele é um psicólogo, mas ele esteve muito envolvido nas lutas políticas e foi principalmente parte da revolução comunista que fez, né, toda essa invasão lá na Tchecoslováquia. Só que ele foi contra os rumos que o movimento foi tomando. E ele virou preso político, ele virou assim inimigo político, assim como outros companheiros dele, e ele ficou preso. Só que depois ele conseguiu ser solto, teve essa autorização e ele está dando tchau para a Tchecoslováquia, mas antes quer devolver esse comprimido que ele ganhou do Skretar há uns anos antes, quando ele falou assim: nossa, Skretar, estou precisando de uma coisa que me dê aquela segurança de que se eu não aguentar mais essa vida, eu vou embora dela. E aí o Skretar falou: você quer um comprimido de veneno? Então toma aqui. E deu. Só que como ele não precisou usar, ele está indo embora da Tchecoslováquia, o Yakub, ele está indo devolver do tipo assim: olha, não usei, toma, não quero mais andar com a morte no meu bolso, fica com esse comprimido. O Yakub, na verdade, ele está indo para um outro motivo, porque nessa casa de banhos, há uns anos antes, ele tinha colocado lá a Olga. A Olga é uma menina, filha de um amigo do Yakub, que também lutou com ele durante a Revolução, só que o pai da Olga foi executado. E na Tchecoslováquia, o Kundera conta pra gente que as pessoas que eram perseguidas políticas, presas políticas e executadas, tanto ela quanto as famílias assim dessas pessoas, elas sofriam uma pena que era assim, você não tinha direito a muitas coisas. Então a Olga, por ser filho desse cara que foi executado, ela não tinha direito à educação. E aí o Yakub se sentiu meio como responsável por ela, para criar ela, e acabou colocando ela nessa casa de banhos lá quando ela estava com a saúde mais fragilizada. Então o Yakub vê a Olga como um pai, e a Olga, por outro lado, vê ele mais como um amante, porque ela é completamente apaixonada por aquele homem que era amigo do pai dela e que cuidou dela a vida inteira. Então tem esse conflito lá. E a Olga, ao mesmo tempo, ela, olha, começa já a entrelaçar as histórias. A Olga, ela é vizinha da Ruzena, de quarto, nesse lugar, nessa casa de banhos, e a Olga detesta a Ruzena, porque a Ruzena coloca música no rádio alto, quando a Olga pede para ela baixar, ela aumenta ainda mais. Aí a gente vai conhecendo um lado da Ruzena, assim, do tipo, nossa, eu tava com dó da Ruzena, nossa, mas essa Ruzena é chata, hein? Enfim, por causa dessa perspectiva da Olga que vai sendo apresentado pra gente. E uma última personagem dessa história é o František. O František é um mecânico que vive nos arredores ali dessa cidade, onde tem a casa de banhos, e o František, ele é apaixonado pela Ruzena, e ele teve um caso de amor com a Ruzena também. E aí ele fica seguindo a Ruzena para todo lado, e a Ruzena não quer saber de nada da vida dele, e ela fica assim, meu Deus, vai embora, não te aguento mais. Mas ele não tem jeito, ele fica seguindo a Ruzena e vai acompanhando tudo o que está acontecendo ali de longe, sabe? A visita e a chegada do Klima, ele vai achando aquilo meio estranho, os encontros dele com a Ruzena, enfim, é isso que acontece. Basicamente, esse é o resumo de todos os personagens dessa história aqui, A Valsa dos Adeuses. O que eu admiro muito no Kundera, eu já tinha percebido na Insustentável Leveza do Ser, que tem vídeo aqui no canal, e eu percebi muito nesse livro aqui, é que ele tem uma característica que eu gosto muito em escritores e escritoras, que é jogar do lado do leitor. Então ele dá detalhes aqui pra gente, esse narrador, de coisas que os próprios personagens não sabem da vida uns dos outros, apesar de serem vidas paralelas que estão eventualmente se cruzando ali, naquela comunidade tão pequena, mas a gente fica sabendo, por exemplo, essa questão da Olga detestar Ruzena e ela passar essa imagem para o Yakub quando ele vai lá visitar a Olga. E aí o Yakub já olha para a Ruzena achando que ela é antipática. E aí tem momentos que ele olha para a Ruzena achando assim, essa mulher tá com uma cara muito feia, deve ser porque ela é antipática, não sei o quê. Só que a gente sabe que é porque ela estava preocupada com toda essa questão do bebê junto com o Klima, e ela estava caindo nas garras do Klima de novo, enfim. Isso é muito bacana. E tudo isso, além de jogar para o lado do leitor, ele ainda tem as epifanias dele, né? São coisas assim que você tá lendo, você não tá preparado e vem um pensamento profundo, um pensamento existencialista, assim, de um jeito muito bacana, sem ser pesado, de acordo com o que os personagens aqui estão vivendo, né? Bom, gente, eu vou falar agora de algumas questões aqui de spoiler que eu gostei muito, que me deixaram embasbacados, assim, de boca aberta desse livro, mas eu respeito se você não quiser ter esses spoilers e quiser fazer essa leitura. Depois que você ler, corre aqui de novo para ver a parte final do vídeo, tá bom? Beijo pra você, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo aqui e dar um joinha também, recomendar para as pessoas que você conhece, tá bom? Beijo!
Bom, gente, eu só quero comentar pra vocês aqui que uma das coisas que me deixaram mais maravilhados, assim, durante essa leitura foi pensar como que pequenos detalhes no dia a dia vão deixando as coisas mais complexas e que às vezes tudo não passa de uma pequena coincidência ou de um grande mal-entendido. E mal-entendidos aqui tem o tempo inteiro, né? Porque as pessoas, elas mentem umas para as outras. Por exemplo, a Rosena, que ela fala pro Climar que ele é o pai do filho dela, e depois a gente descobre que ela nem tem certeza, sabe? Ela também transava na mesma época com o František, mas ela colocou na cabeça que o Climar era quem deveria ser o pai, e ela vai lá, ela faz isso tudo. É muito louco, e as histórias vão concatenando uma com as outras. No final das contas, a Camila fica tão tomada pelos ciúmes lá em Praga que vai viajar também para essa comunidade, ela vai assistir a esse concerto, e é uma coisa muito louca. O ponto central que me deixou mais interessado, assim, mais embasbacado, foi a questão do comprimido de veneno. Bom, vamos lá. O Jakub, ele gostava muito do Skretar porque ele admirava a forma como o doutor tinha dado para ele esse comprimido de veneno sem que ele hesitasse um segundo, sabe? Todas as outras pessoas para quem ele tinha pedido tinham falado: não, Jakub, não se mata, não sei o que. O Skretar não, foi lá, pegou, toma aqui, esse é o seu comprimido de veneno. E ele tá indo devolver. Um dia, o Jakub tá lá, sentadinho numa mesa esperando a Olga chegar, num café, e ele olha pro lado e vê a Rosena conversando com um cara que a gente sabe que é o Climar, mas o Jakub não sabe. E eles estão discutindo. Tava uma coisa meio tensa. E o Jakub só olhando assim. Nisso, os dois saem. Era uma mesa que o Jakub queria sentar, ele vai lá e senta. Nisso, a Rosena, ela estava tomando um calmante o tempo inteiro, porque a situação dela estava muito complicada. E ficava em um potinho com comprimidos azuis. O comprimido de veneno do Jakub, que sempre fica no bolso dele, também é um comprimido azul. E ele pega aquele comprimido, aquele potinho de comprimidos da Rosena, olha, nossa, parece o meu comprimido de veneno. Aí ele pega o veneno dele, coloca ali dentro e fala assim: nossa, realmente parece, não dá nem pra ver aqui qual que é o comprimido de veneno. Nisso, a Rosena aparece do nada e fala assim: esqueci meu potinho de comprimidos. Pá, pega o comprimido da mão do Jakub e some. E aí o Jakub fica meia hora assim e de repente ele: mano do céu! Ah, essa menina levou meu comprimido de veneno. Eu sou um assassino, meu Deus, o que eu faço? Se eu avisar as pessoas vão saber que eu tinha um comprimido de veneno. Se eu não avisar, ela vai morrer. E se eu avisar, mas não der tempo de chegar até ela e ela acabar morrendo, eu vou fazer um alarde, as pessoas vão saber que o comprimido era meu, e aí eu vou ser preso e ele fica naquela coisa louca, assim. Nisso, a gente vai descobrindo e fica aquela tensão também, meu Deus, se a Rosena vai tomar o negócio ou não. E ela tinha a prescrição de tomar 3 vezes ao dia e ela tinha acabado de tomar um, sabe? O Jakub passa a noite inteira totalmente preocupado com aquilo, tenta ir atrás da Rosena, ele vai lá, não consegue achar a Rosena em lugar nenhum, fica uma tensão assim, e ele não podia demonstrar nada por fora, sabe? Ele tinha que continuar encontrando a Olga e não sei o que, as outras pessoas, e ao tal do concerto que estava sendo realizado, sem colocar essa emoção para fora. Nisso, chega o fato de que ele começa a pensar, bom, depois de um dia inteiro, né, desse fato, aquela prescrição era de pelo menos 3 vezes ao dia. Essa Rosena deveria ter tomado 3 vezes já. Se ela tá viva ainda, porque ele fica sabendo que ela tá viva, quer dizer que talvez esse comprimido não fosse de veneno. Talvez o Skretar só tivesse me dado aquele comprimido assim, porque ele sabia que era só um calmante comum e que aquilo ia funcionar como um placebo para mim. E aí ele começa a pensar essa coisa, e nisso ele vai ficando com uma raiva e uma decepção com relação a Skretar, que ele resolve ir embora da Tchecoslováquia mesmo. Vai lá, tchau, beleza, e vai embora. Aí, enquanto ele está indo embora, a gente descobre que o František, ele resolve ver essa questão toda com a Rosena, vê ela saindo com o Climar do lugar onde você faz o aborto, e ele descobre que ela tá grávida e acha que o filho é dele. E vai lá tentar, né, falar assim: ô Rosena, o que você tá pensando, não sei o quê. Nisso a Rosena fica nervosa naquela situação, pega um comprimidinho assim, toma e morre. Ela toma o comprimido de veneno do Jakub. E nessa hora eu ficava assim: não acredito que isso tá acontecendo, meu Deus do céu. Eu não esperava, porque até eu tava duvidando que aquele comprimido fosse um comprimido de veneno, né? E o pior de tudo, o Jakub ele vai embora da Tchecoslováquia jurando que estava tudo tranquilo. E na verdade ele matou a Rosena. E as pessoas estavam achando que a Rosena tinha suicidado. E ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. E na noite anterior a Rosena tinha passado
uma noite de amor com o Bertleff, uma coisa super inusitada também que a gente não estava esperando, aquele americano, lembra? E aí o Bertleff fica absurdado, ele é muito cristão que a Rosena tenha se suicidado, porque senão ela vai pro céu, assim, né, com essa culpa. E ele fala, não, eu vou provar que ela não se suicidou, porque ontem à noite ela viveu uma noite muito alegre. E do jeito que as coisas ali vão sendo investigadas, ninguém vai pensar que foi um comprimido de veneno ali trocado. As pessoas acham que o Bertleff envenenou a Rosena porque eles passaram a noite juntos e só ele tinha tido a oportunidade de colocar um veneno ali para ela. E aí você pensa, gente, realmente às vezes a vida é uma grande confusão e um grande mal-entendido. E uma coisa maravilhosa nisso tudo também, a Olga sabia que o Jakub tinha um comprimido de veneno, ela põe na cabeça dela que ele matou a Rosena por amor a ela, porque eles também tiveram uma noite de amor. Ela fica com essa impressão. O Jakub vai embora. Antes ele encontra a Camila, que é a mulher do Klimar, lembra? Que tinha ido lá para essa casa de banhos também, atrás, para descobrir se ele tinha outra e tal. O Jakub elogia a beleza dela de um jeito tão tocante que a Camila também fica transformada. A Camila fica assim, nossa, o que aconteceu comigo agora? Não sei o quê. E aí quando ela volta de lá com o Klimar já sabendo que a Rosena tinha morrido, que ele estava livre, não ia ter mais esse problema todo da paternidade e tal. O Klimar dentro do carro com a Camila, ele olha para Camila assim absurdado, ia namorado. O amor dele já era um amor egoísta, assim, sabe? Ele tinha casos extraconjugais só para confirmar o amor e o desejo que ele tinha pela Camila. Ao mesmo tempo, a Camila, depois daquele encontro com o Jakub, olha para o Klimar e fala assim, acho que eu não tenho mais medo de te perder, não. Acho que eu tô aqui, vou começar a trabalhar isso dentro de mim, mas isso não é o fim do mundo. Existe beleza na vida, né? É uma coisa muito louca. Você percebe que as pessoas, cada um estava se despedindo de alguma coisa. De certa forma, a Rosena, sem saber, estava se despedindo da vida. De certa forma, a Camila estava se despedindo desse desejo, né, de ciúmes. O Klimar estava se despedindo dessa questão do amor extraconjugal, dos casos extraconjugais, e estava renunciando a isso para assumir o amor incondicional pela Camila. O Jakub, obviamente, estava se despedindo da Tchecoslováquia, o Skretá daquela vida ali que ele estava levando, porque ele consegue a adoção do Bertleff, e o Bertleff estava se despedindo também, de certa forma, da vida monótona que ele estava levando ali, sabe? Porque ele levou até o fim aquela decisão de passar uma noite de amor tão intensa e efusiva com a Rosena mesmo, contra as prescrições médicas, porque ele poderia ter um ataque durante o ato de amor, né? Durante o sexo. E o František, que se despediu da Rosena e do amor dela. Gente, é muito interessante, é muito sensacional esse livro aqui. Se você tiver a oportunidade, corre, vai ler esse livro aqui, porque vale a pena demais. E assim como a insustentável leveza do ser, cada frase aqui, tem cada coisa aqui que vai mexendo com você de um jeito que fala assim, sobre política, sobre psicologia, sobre esoterismo, sobre misticismo, cristianismo, religião, um monte de coisa numa história das mais simples, assim. O enredo aqui, ele não é difícil. Como eu falei, parece um teatro, as coisas estão meio ordenadas ali já, sabe, estão previstas, mas as coisas vão funcionando de acordo com alguns palitinhos que vão sendo mexidos, né? Enfim, é a coincidência da vida. Gente, essa é a leitura dessa semana que eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês já leram A Valsa dos Adeuses, comente aqui nesse vídeo, vamos conversar. Me segue lá no Instagram também, no @sobreoescrito, pra gente falar mais sobre esse escritor fabuloso e sensacional, que é o Milan Kundera. Beijo! E até que meio que enfeia ela, sabe? Enfeia aqui, verbo eu inventei, né? De um jeito...